Ninguém a gente usa a casa dos outros, a gente tem que fazer café? Ele é bom grado. Vocês são chiques, né, cara? Esse mesmo já é pelo. Hoje não consegui fazer rolar o computador. Eu estou fazendo direto do cabo. A qualidade a gente sabe que não vai ter. Vamos ver se vai dar bom. Qual que é o tema da reunião? É sala de situação de ergonomia. Existe, não escrever nada. Sala de situação de ergonomia. Perfeito. Muito obrigada. Mais tarde. Se tirar essa dúvida, que vergonha, né, cara? Aquela raça do tanto de mim tá girando, viu, né? Você gosta de fogo, não gosta de passar, viu, né? E você? Não tem aula. Tem um vício. Então, eu vou deixar aqui, ó. Vai estar. É só todo mundo aqui. Vai estar no lugar, você pode ajudar. Não tem ninguém. Respeita só para começar. Só tomar café. 2 minutinhos.
Já estamos online. Como vocês quiserem, sem pressa. Boa, Aline, eu tomei café hoje, Aline. Você vai continuar me ajudando. É aquela questão do jeito. Não, pior que assim, já tá tudo certo nas coisas. Gente, sabe o que você vai falar? Não adianta. Não, vou mudar pra. Deixa no celular. É o contrário, gente. Livro mesmo, federal. Estamos aqui, eu acabo Dizendo que ela Bom dia. Bem, tem café ali no lado. Quem quiser já ficando café, pegando, se sintam à vontade, se sintam, né, recepcionados pela gente. Né? Para quem não me conhece, meu nome é Ellen, sou médico veterinário de formação e atualmente estou na coordenação da Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde lá da Municipal. Né? Então, hoje a gente está aqui reunido para passar da situação das arboviroses. É uma introdução do que são as arboviroses. As arboviroses são doenças que são transmitidas por mosquitos, né, ou insetos, esse tipo de coisa. Então, quais são esses tipos de doenças? Dengue, zika, chikungunya, febre amarela. Então, dentro da Vigilância em Saúde, a qual eu sou coordenadora hoje, a gente tem o setor de vigilância ambiental, que faz todo esse controle dessas arboviroses, né, controle vitorial e tudo. Aí tem a vigilância epidemiológica, sanitária, né, a saúde do trabalhador, que elas são interligadas, essas 4 vigilâncias. Então, hoje, quem vai fazer a apresentação, para a gente fazer as discussões, eu vou passar para a nossa agente de Neemias, Bruna Flaviani, né, passando. Ela vai fazer uma apresentação breve para a gente, o mais importante, a gente discutir sobre o assunto na situação de Tijucas do Sul, hoje. Bruna? Pode dizer. Acho que é melhor aqui. Bom dia a todos. Vice, Juliano, né? O Luiz, todo mundo aqui, um bom dia a todos. Então, como a Ellen falou, né, a gente vai discutir um pouquinho, é uma apresentação bem rápida, mas que a gente precisa de um apoio imenso agora, né? Porque até então nós não éramos município infestado. Né? Do ano passado para cá, a gente passou a ter a circulação do vetor, né, que é o Aedes aegypti, que é o transmissor, né, da dengue, chikungunya, febre amarela e zika. Então, esse bonito aqui, esse mosquitinho, é o Aedes aegypti.
ele é o transmissor, né, dessas doenças que eu já falei agora. Quem transmite é a fêmea, o macho não. E no verão a época mais propícia a gente a ter casos, né? Aparece mais ele. Porém, a gente tem encontrado agora, no inverno, uma circulação muito grande, né? Vou falar para vocês mais para frente ali, aonde a gente tem encontrado, mas uma circulação muito grande no inverno. Então, a gente está fazendo essa reunião agora aqui, a gente está levando para a população exatamente agora, para que quando chegue, né, o verão agora, de 2025, a gente não comece a ter casos, né, porque a gente tem a circulação do vetor, mas casos ainda são poucos, né, a gente registrou do ano passado até esse ano 2. Mas se a gente, na quantidade que a gente está encontrando, se nós começarmos a ter caso, ter pessoas doentes, nós vamos superlotar o hospital, né, nós vamos superlotar tudo. Então, assim, é um problema bem grande ali, né? E esse aqui, ele tem, o Aedes aegypti, ele tem um caráter mais urbano, né? Então, vocês vão ver ali mais para frente que a gente encontra ele principalmente aqui no centro e na Lagoinha, né? Já esse daqui é o Aedes albopictus. Ele é conhecido como tigre asiático. Ele também tem potencial para transmitir a dengue, a zika, a chikungunya e a febre amarela, e ele já foi encontrado em todas as regiões do município, né? Até como quero engrandecer o trabalho da Ellen ali, como ela sempre falava para a gente, né? Vocês vão começar a encontrar o albopictus em uma região, em outra região, e quando ele estiver totalmente instalado, vai ser a época que a gente vai começar a ter o Aedes aegypti, né? Porque ele vai se adaptando ali e ele vai meio que preparando o terreno, né, para o Aedes aegypti. E foi exatamente isso que aconteceu. Há 8 anos, quando eu entrei a trabalhar, a gente tinha muito poucas coletas de larva, né? Não que o trabalho não era feito, bem pelo contrário. A gente ia nas casas, olhava, não se tinha circulação, mas de outras espécies, né? Que é o pernilonguinho comum ali, que ele não vai transmitir para a gente nenhuma doença. Mas, com o passar dos anos, né, a gente foi vendo uma crescente do Aedes albopictus, Lagoa, Lagoinha, Centro, Campina, Xaxim, Tabatinga, regiões mais afastadas, Fagundes, Pinhal, Postinho. Então, se nessas regiões está se adaptando o albopictus, elas estão preparadas também para receber o Aedes aegypti. É o que nós não queremos. Então, algumas áreas, como eu falei para vocês, que foram identificadas como críticas. Por que elas são críticas? Porque a gente já tem encontrado a presença do Aedes aegypti. Então, são a Lagoinha, né, o Centro, o Bosque da Saúde, Campina, e também não está ali, né, porque não é desse ano, mas ano passado foi encontrado também na região do Matulão, que, levando em consideração a divisa de município, tem uma circulação enorme de veículos, né, porque corta ali uma BR, e Campina também, que nos deu o título de município infestado, porque a gente teve um caso do menino que contraiu dengue na Campina. A gente foi até o local, olhou, estava lá realmente o foco, foi dentro de uma canoa, provavelmente veio de fora, mas acabou se instalando ali, o menino contraiu dengue ali, então, para o Ministério, ele conta, né, como um caso de dentro do município. Então, ele para a gente, foi a nossa largada ali de municípios infestados. E alguns fatores contribuíram para isso, né? Alguns fatores como a área com maior quantidade de casas e cada vez com mais característica de urbanização, que o nosso centro, né? O nosso centro, para quem conheceu o centro, nós não tínhamos tantas residências, nós não tínhamos, né, tanta casa. Hoje o centro de Tijucas cresceu e muito, né? Ele já é um centro grande, né? Ele já tem característica bem urbanizada. Então, é um fator que contribui, né, para a chegada do Aedes aegypti. Também, nesse mesmo ali, já que a nossa população cresceu, veio um outro problema, que é a população economicamente ativa. Então, quando a gente vai nas residências, tenta fazer visita, tenta chegar, né, nessa população, a gente não consegue. Um caso bem comum é o Bosque da Saúde, que
a gente não se encontra ninguém em casa. A gente vai de manhã, não tem. A gente vai à tarde, não tem. Até nós estava comentando que com a Ellen, essa semana, né, com o pessoal da vigilância ali, que nós somos um indicador. Eu moro no Bosque da Saúde, a Solange mora lá. Nós somos uma quebra de indicador até para a gente comunitária, porque nós nunca estamos em casa. Nós chegamos, né, depois do horário ali. Então, assim, sendo funcionário, a gente ainda acaba, né, prejudicando o trabalho delas. E, assim, a mesma coisa acontece com nós. O pessoal sai para trabalhar, a gente não tem como levar essa informação. Também, nesse mesmo ali, copiando já, também as agentes comunitárias, elas estão aderindo um bilhetinho, colando nas portas. Olha, você tem uma consulta, você tem isso, faça aquilo. Nós também fizemos né, porque nós também copiamos. E colocamos lá, que na área de circulação, ali onde a gente já encontrou a Aedes aegypti, a gente tem colado um bilhetinho, até a Ellen que fez pra gente, e deixado para a pessoa que chega em casa mais tarde, porque ela tenha a consciência de que naquela área tem. Então, mesmo que a gente não encontre ela em casa, que em outros horários ela possa fazer, né, a limpeza, olhar o quintal ali, para ver se tem algum foco, alguma coisa assim. E surgiu o efeito. Porque essa semana passada, uma moça chegou em casa, achou lá e ligou para a gente buscar uns potinhos que ela tinha visto no aquário, numas flores, que ela tem bastante flor, que é com água, né? E tinha larvinha, ela ligou pra gente, a gente foi buscar. Até achei engraçado, porque ela falou assim, eu preciso furar o pote, eles precisam respirar? A gente falou, não, a gente vai chegar aí com álcool e colocar tudo no álcool, a gente quer eliminar tudo de vez, não respira nada. Achei bem interessante, assim, essa fala dela. Mas, então, tá surgindo um efeito, né? Porém, um aumento também de reservatório de água em terrenos vagos que serve como criatórios do mosquito. Esse é um grande problema na Lagoinha, que nós temos uma população lá bem ativa com a parte de recicláveis, né? Eles trabalham com a parte de reciclável. Então, é um problema muito grande. Ano passado, a gente tinha, vou até falar mais para frente ali, mas uns pontos estratégicos, que é vistoriado a cada 15 dias. Levando que isso seria um problema, né? A gente colocou todos. Hoje, todo mundo que trabalha com reciclado recebe a visita a cada 15 dias para monitoramento. E a gente chega lá, eu não sei nem dizer quantas coletas a gente sai, mas no mínimo 8 coletas de larva a gente retira desses locais ali. E outro probleminha também que está afetando bastante agora é a deficiência de saneamento básico. Então, nós temos a parte da água, né, da água potável, mas nós não temos a parte ali, temos a parte de coleta do lixo, né, mas não temos a parte do esgotamento sanitário. E a maior incidência do Aedes aegypti, ano passado, aqui no centro, começou com 2 ovos atrás da prefeitura, numa armadilha colocada. Foi o nosso marco, assim, ali. Só que nós somos muito birrento, né? A gente falou assim, mas como assim? Só 2 ovos? A gente meio que questionou. Janeiro, estava lá de novo. Mais a Aedes aegypti. Mais abaixo, na mesma rua atrás da prefeitura ali, também deu positivo. Mas a gente ficava se questionando. Mas como assim? Cadê os casos? Cadê as pessoas doentes? Então, fomos lá, porque nós somos meio birrento, né? Como eu falei. Criamos uma espécie de berçário na vigilância. Ninguém conseguia entrar lá dentro, de tanta armadilha que se tinha lá. E realmente começou a dar uma positividade tão grande que a gente tirou mais de 90 ovos positivos para Aedes aegypti de uma única palheta. Então, e a gente começou a fazer visita, ia num horário, ia no outro, buscava ali, mas a gente não está achando nas residências. Levando em consideração, atrás da prefeitura, onde começou, ali próximo da parte do Seu Catarino ali, da elétrica do Seu Catarino, também foi encontrado. Aí, lá a gente conseguiu conversar com o Marcelo, né? O Marcelo autorizou a gente também a colocar lá. Uma armadilha, também foi encontrado no Marcelo. Trocamos de lugar do Marcelo, colocamos mais à frente, também foi encontrado. Seguindo ali pelo Bosque da Saúde, ali é o maior. Então, a gente também viu que aquelas valetas abertas também são um problema.
né? É a falta de saneamento. Mais recente agora, tivemos na minha casa uma armadilha positiva e não tenho nada, gente, tá? O pessoal até podia fazer minha visita lá, eu cuido, né? Mas assim, eu tenho um problema com fossa, um problema imenso com fossa, porque o Bosque da Saúde, ele foi construído uma casinha próxima à outra, né? São casas conjugadas. Por 10 anos, aquilo ali não deu problema. Não deu nada. De 10 anos para cá, eu não sei mais o que fazer. Eu já tentei fazer uma fossa do lado, uma fossa no outro lado, uma fossa até na casa do meu vizinho. Nunca dá certo. Se for de limpar aquilo, limpar hoje, amanhã, depois e ela enche de novo. Esse é um problema assim que está ocorrendo lá, enorme. Então, realmente, né, a gente sentou, conversou, analisou. A Ellen é muito inteligente nessa parte. Ela consegue analisar e muito bem. Até nós não queremos perder essa mulher, por favor. E realmente chegamos à conclusão que é a falta de saneamento básico, que vai ser um dos pilares assim, fundamental para nós começar a ter casos. Então, nós precisamos, por favor, mudar isso. Para ontem, se possível. Não deixar até o verão. E adaptação realmente de larvas. Isso até a Lise, que é agente de endemias, ela tem um contato direto com o pessoal lá de São Paulo, né? Ela trabalhou lá. E lá o pessoal realmente falou, olha, aqui nós estamos lá infestados já há muito tempo, então já tem a circulação, já tem pessoas doentes, já tem tudo isso, né? Então, o pessoal começou a cuidar, o pessoal passou a cuidar. Mas o mosquito realmente acabou se adaptando. Então, água hipercloradas, valetas, fossas sépticas, esse é o problema lá hoje. Então, a gente falava pro pessoal, né? Põe uma gotinha de cloro, põe uma gotinha ali que vai matar. Não mata. Assim, no álcool, a gente tem visto uma resistência muito grande. Porque antes a gente colocava no álcool as larvas, era questão tipo de segundos, elas estavam mortas. Esse dia nós precisava com uma urgência, nós coletamos, falamos, não, queremos ver. Gente, a gente ficou em 5 minutos no álcool 70 e o bichinho não morria. A gente colocou elas na lâmina, meio se mexendo ainda, né? Então, tá muito difícil a gente conseguir acabar, né? Então, realmente precisamos de soluções bem urgentes para a gente não ter essa quantidade de casos que é previsto. Esse aqui é um informe, né, da semana epidemiológica 31, a semana 4, ele é do estado do Paraná. Então, foi notificado na semana 31, a semana 3, 61.319, e na semana 31, a semana 4, foi 66.024. E casos confirmados da semana 31 a 4 foram 8.931, tendo 3 óbitos. E na última reunião que a gente foi, a Michele até fez um alerta para a criança, porque a gente teve um óbito de uma criança aqui no estado do Paraná. Então, né, a vacina também está aí, por favor, quem tem crianças, né, de 10 a 14 anos, chegou a vacina para a gente, mas nós estamos tendo uma procura muito baixa por vacina. Então, por favor, também vamos fazer um alerta à população e vacinar, porque já é um a mais. Pelo menos para essa faixa etária, a gente já consegue, né, cuidar deles. E é isso. No município de Caxias do Sul, nós, agentes de endemia, eu, o Jonas, a Solange e a Lise, a gente faz algumas atividades para combater. Acredito que até então foi muito eficiente, porque já se tem casos, assim, em São José dos Pinhais, circulação ali na nossa divisa, que é São Marcos, né? Rio de Una, São Marcos ali, que é a nossa divisa. Há 3 anos atrás, a gente foi num curso, numa capacitação, e o pessoal colocou pra gente que já estava encontrando ali. Então, a gente fez ações de bloqueio, ações de intervenções, né? Para tentar não trazer para cá, porém foi inevitável, né? Tendo em vista que hoje, eu acho que todos os municípios da 2ª Regional entraram como infestado, né? Então, a gente faz um monitoramento por armadilhas, né? Elas se chamam ovitrampas e elas são todas georreferenciadas. Esse é um método novo e ele é um método preconizado pelo Ministério. Então, ele é a menina de ouro do Ministério. E a gente está
um passo, acho que uns 5 passos à frente, vamos falar assim. Porque eles colocaram isso pra gente mais ou menos em agosto do ano passado. Isso, a gente já, assim, é muito mais difícil de trabalhar com ela, né? É muito mais trabalhosa, porque ela coleta ovos e não a parte de larva, então a gente precisou fazer capacitação, precisou saber contar os ovos. Ainda estamos numa fase de adaptação, né, Eli? Já caminhamos muito, mas... Então, ela é muito trabalhosa. Então, a gente levou isso para a Ellen, falou, ó, Ellen, o Ministério está pedindo essa. A Ellen já levou, já foi comprado para a gente, né? Foi comprado 20, porque o nosso centro, ela falava que tinha que ser em áreas urbanas. E nós vendo ali que a nossa área urbana não é a nossa maior, naquele momento não era a nossa maior área de risco. Então, a Ellen já foram lá, já conversaram, e a secretária já comprou, tipo, acho que umas 300, né? Eu acho que nós temos umas 300. Instaladas no município, nós temos 83. E ela vai desde o São João até o Campo Alto. Elas precisam... a gente tem um aplicativo no qual ele dá a localização para ela. Então, assim, a cada 200 metros, a gente tem instalada uma. Ela vou mostrar ali na frente, mas ela é um potinho de flor preto e uma palheta de madeira. Não sei qual que é o nome da madeira. Mas, então, e coloca água, né? É colocado ela na quarta, na outra terça ou quarta a gente já troca a palheta e na outra semana a gente acaba retirando. Então, a gente tem que fazer ela 50% das semanas epidemiológicas, a gente tem que atender, né, essa normativa do Estado. E a gente tem conseguido. E é ela que tem dado esses números reais para a gente da circulação do Aedes aegypti, em toda essa extensão ali. Também, daí, foi colocado ali também na Lagoinha, também tem dado positivo. Então, ela é o nosso carro-chefe hoje para identificação e monitoramento, é ela. Aí nós também temos pontos estratégicos, que eu falei para vocês, que eles são monitorados a cada 15 dias. Hoje ele atende toda a parte de borracharia, lavacar, ferro velho, pessoas que... cemitérios, 4 cemitérios do município, são 4, né? 4 cemitérios do município. Deixa eu ver. Posto de combustível. Então, assim, eles são realmente pontos estratégicos, é que nem eles falam. Porta de entrada do município a gente tem, locais com movimentação de material reciclável a gente tem, os cemitérios, porque, né, tem um grande acúmulo ali. Hoje os cemitérios cuidam muito bem. Quero até engrandecer ali o da Lagoinha, que é um super exemplo de cemitério, gente. É um cemitério sensacional. Você chega lá, assim, o pessoal já corre, não tem nada. E, de fato, você consegue fazer uma vistoria ali, assim, em 5 minutos. Né? É o cemitério que a gente tem de exemplo aí hoje, muito bem cuidado. Parabéns para vocês que cuidam lá. E, então, a gente vistoria isso daí e, assim, a gente tem tirado muita larva, né? Ano passado eram 31, esse ano a gente mudou, só 26, mas são 26 pontos que visitados a cada 15 dias, eles fazem uma diferença enorme, porque a gente consegue retirar de fato, né? Levando todo o ciclo ali do mosquito, do ovo, da larva ali, a gente consegue retirar. Inclusive já tivemos isso, não sei se é sorte, coincidência, ou é só nós indo mesmo incomodar o povo, não sei, mas assim, outros anos a gente já conseguiu bloquear, né? Foi bloqueado um ano, eu acho, não lembro quantos anos atrás, era uns 4, eu acho, né? Foi bloqueado na Lagoinha, de um pneu que veio de Morretes. Esse pneu veio, tinha ovos. Quando a gente chegou para vistoriar, cada 15 dias encontramos as larvas. Já fizemos toda uma notificação, já foi limpado, já foi esfregado, já conversamos com o morador, tudo certo. E também na área do Matulão, que também foi, a moça trouxe num vasinho, num copo, eu acho que era, né, Liz? Numa flor que ela trouxe com água de São José. E a Liz acabou indo, encontrando e acabou eliminando. Então, a gente não tem casos, né, circulação do mosquito antes, não sei o que nem falei, não sei se é por sorte, deu certo, ou era o dia para a gente encontrar mesmo, não era a época para ter, né? E a educação continuada, que é as campanhas nas escolas, sempre que tem uma ação a gente está trabalhando em conjunto, visitas domiciliares, né, que essas a gente visita toda semana, então a gente apareceu lá, a gente está na casa, está orientando, tem encontrado outras metodologias para, né, chegar a informação na população. E atendimento de denúncias, que também é um carro
bem chefe lá para nós, porque tem locais, chácaras principalmente, que a gente não tem acesso, né? A gente chega lá, é um cadeado gigante. Então, às vezes uma denúncia, alguma coisa assim, o pessoal liga ali pra gente, olha, eu não quero me identificar, mas do lado da rua tal tem uma piscina, do lado da rua tal tem um monte de pneu, aqui em tal área foi encontrado muito lixo, tô vendo circulação de larvas, muito mosquito, então tem ajudado muito a gente também nessa parte ali para eliminação do mosquito. Essa aqui é uma ovitrampa, armadilha, que nem eu falei, ela é um potinho de flor mesmo, composta por uma palheta, né? Uma parte lisa e uma parte mais enrugadinha ali. E é nessa parte enrugadinha que as fêmeas colocam os ovos ali, né? Ele simula meio que um local bem adequado, porque ele é escurinho, com água, e a gente coloca eles em locais bem estratégicos. Então, é longe da chuva, com sol, mas não tanto sol também, né? Então, ele simula realmente um ambiente perfeito. Talvez, né, até por essa eficiência dela ali, que a gente está conseguindo descobrir bem no começo ali a circulação do Aedes aegypti. Agora um videozinho. Você sabia que Tijucas do Sul está à frente no combate ao Aedes aegypti? Desde o ano passado, o município utiliza de ovitrampas para monitorar a presença do mosquito transmissor da dengue, Zika e chikungunya. E o melhor, essas ovitrampas estão espalhadas por todo o município e são georreferenciadas, ou seja, cada uma tem sua localização exata mapeada. Isso permite ações rápidas e precisas onde quer que o mosquito apareça. Já encontramos ovos do Aedes aegypti no centro da cidade graças a essa tecnologia, mas o combate não para por aí. A população também tem um papel fundamental. Evite água parada em vasos, pneus, calhas e outros recipientes. Com a chegada do calor, o mosquito se reproduz mais rápido e cada cuidado conta. Tijucas do Sul está fazendo a sua parte com tecnologia e prevenção. E você? Vamos juntos proteger nossa cidade? Prefeitura de Tijucas do Sul, plantando trabalho, colhendo progresso. Vocês chegaram a ver esse vídeo? Você viu? É muito legal, gente. A gente estava bem apreensivo no começo, né? Porque, como eu falei, ela é muito mais trabalhosa do que a gente estava acostumado. A gente estava acostumado a ir lá no EDE e dizer assim, EDE, por favor, corta os pneus aí no meio, em 4, em 3, que nós vamos precisar instalar uma armadilha, que era a larva trampa, né? Ela é um pneu com água também. Mas, assim, a gente trabalha com ela, acho que uns 3, 4 anos, e nunca deu uma positividade, assim, nem para outras espécies, né? Porque toda a parte de mosquito ela faz ali na parte de água mesmo, né? Tem a parte de larva também. Então, realmente, isso aqui é trabalhosa, é dificultosa, é muito... toma um tempo da gente muito grande, porque você tem que trocar, né? Toda semana, 2 dias, você tem que reservar para aquilo, e depois que você retira ela, ainda tem que olhar, encaminhar. Hoje a gente tem uma comunicação muito boa com a 2ª regional ali, o Crespim, o pessoal, então eles identificam para nós, né? A gente realmente fez um berçário ali na vigilância, a gente chama de berçário, tá? Porque a gente realmente, como a gente não estava encontrando, e eles estavam mandando para a gente uma positividade, então nós somos bem tijucano raiz, nós precisamos ver para crer, e a gente vê muito isso hoje, porque a gente fala de dengue para as pessoas não acreditam, falam, é frio, não vem, a gente dizendo, tá aqui, e elas não veem. Então a gente também é tijucano raiz, precisava ver, e realmente vimos. Agora a gente já não quer mais esse trabalho, a gente já está mandando para eles olharem de novo lá, já desmontemos o nosso berçário, mas a ideia é realmente criar uma estufa, né, porque a regional atende bastante, tem uma demanda muito grande, apesar de toda a boa comunicação, a gente pretende manter tudo aqui dentro do município mesmo. E aqui, como a gente falou que elas eram georreferenciadas, esse é um mapinha da área urbana do município, e que elas são colocadas, então ali dá para ver o Bosque da Saúde, o Xaxim, né, o Posto Central, e nos vasinhos ali que estão sinalizados de verde, foi encontrado entre 1 e 20 ovos. No amarelinho, que é para ser Bosque da Saúde, e bem próximo ali do Marcelo, né, foi encontrado de 21 a 50 ovos positivo para Aedes aegypti.
e os laranjadinhos de 51 a 100, e temos um vermelho que foi encontrado de 100, né, para mais ovos ali. Então, no centro a gente tem encontrado bastante. E esse outro é da região ali da Lagoa e da Lagoinha, que também a gente teve, né, alguns ovos ali, em amarelinho de 21 a 50, e do laranja também, né, de 51 a 100. Então, nos outros ali também. Então, a gente, essas duas áreas aqui, Lagoinha e Centro, é a maior concentração da Aedes aegypti, e as outras localidades, elas dão positivas também. Elas estão de amarelinho, em azul ali, mas praticamente todas hoje já deu positiva para o Aedes albopictus, que também, como eu falei, tem o potencial para transmitir, né? Ele simboliza ali. E agora eu vou usar a minha colinha, tá, gente? Porque eu sou muito ruim com gráfico. Então, o gráfico vermelho ali, ele é um índice média de ovos, né? É o IMO. E vocês podem ver que ele está sempre baixinho, porque ele é o número de ovos dividido por todas as palhetas. Por isso que ele não sobe no gráfico, né? Ele sempre dá baixo ali. Mas, em contrapartida, nós temos o verde. Já esses, eles já são de uma relevância maior, uma relevância entomológica para a gente. Então, são o IPO e o IDO, porque eles, o verdinho ali, o IDO, ele é o número de ovos divididos por palhetas positivas. Então, a gente pode ver que ele não diminui, né? Ele teve uma baixa ali no mês 4, mas ele está sempre crescendo, mesmo agora no inverno, porque o número de palhetas positivas diminuiu, mas a quantidade de ovos que a gente tem encontrado nas palhetas ainda é muito alto. Então, ele sempre está numa crescente ali, bem grande, ele não vai diminuir. Já no roxo, no roxinho, é o índice de palhetas positivas. Então, ele deu uma caída agora, porque realmente o inverno veio. Então, não é todas que estão dando positiva, não é todas que ainda estão mantendo essa positividade. Porém, os ovos, nessas que estão positivas, estão um número bem alto ainda. E, assim, como a gente também é arcaico, né? A gente já está se modernizando, mas nós somos arcaicos, gostamos de um mapa físico. Esse é o mapa que está na vigilância hoje, que a gente consegue mapear ali as áreas e tá trabalhando com os dois, né? A gente quer mudar tudo, né, para a parte, né, de georreferenciamento, outras atividades que a gente não incluiu ali, mas que a gente também tem que fazer. A gente quer mudar tudo para essa parte agora. Mas, assim, é importante a gente ter um mapa físico para a gente, sempre que a gente chega, senta ali, a gente está de olho naquilo para nos lembrar, né, que a situação que estamos passando. Agora, nós ganhamos materiais novos também, nós gostaríamos de mostrar para vocês. Nós estávamos com uma bolsa, nossa, tão arcaica, terrível. Aí fomos lá, ganhamos todos os materiais novos, a gente está com bolsas, estamos com os pesca-larva, tudo novo. Nossa, estava horrível, tá? Agora estamos com todos, e todos os agentes. Nós tínhamos uma bolsa para todos os agentes. Agora nós temos uma bolsa para cada agente, toda equipada, toda trabalhada. Muito bom. Essa é a nossa salinha, é onde nós ficamos em depressão, ali toda semana, né? Porque é onde a gente tem uma lupa e tem um microscópio, então a lupa a gente usa para a parte de ovos. Quem é mais super desenvolvida com isso é a Lise, ela que está lá toda semana contando os ovinhos, mandando para o Crespim e a Lise. E o microscópio que é para a parte de larva, né? Que estamos lá. E a campeã em achar Aedes aegypti é a Solange, tá? E aqui é uma charge, né? Que o mosquitinho fala, né? Oi, eu sou novo no lugar. Aonde eu acho emprego? O outro fala, pode ficar relaxado, que aqui o mercado é fácil. Então, é realmente isso. Aqui o mercado está fácil. E para a gente não ter mais problemas, por favor, precisamos de ajuda, todo mundo. Agora, queremos ouvir de vocês, né? Vocês ouviram eu agora falando, e a gente queria ouvir de vocês o que podemos fazer para melhorar. Nós, enquanto agente de endemia, nós, enquanto vigilância, enquanto saúde, a gente está fazendo até plano de contingência, tá? Ali, se vocês quiserem olhar, né? Nesses casos ali de dar esses boom aí. Não queremos isso, né? Porque a gente falou,
superlotam o hospital. Quem acompanha ali Paranaguá, Londrina, Maringá, sabe o caos que é, sabe o que é a dengue, né? A gente encontra pessoas hoje, moradores, falando, eu tive dengue, vim de outra cidade. E, realmente, gente, eles contam que é semanas de cama, é desidratação, não consegue comer, é muito ruim. Por favor, Luiz. Então, a gente está se contraindo um pouco, né? Eu explicar o ovos, né? Hoje tem que ser dependência desses ovos aí, né? É o seguinte, você falou dos monitoramentos. Pode ser? Vem cá. Senão já fica sem som. Né, você falou dos monitoramentos, ferro velhos, cemitérios, alguns pontos estratégicos, né? A gente sabe que o melhor remédio é a prevenção, né? Então, esses monitoramentos nos ajudam a prevenir, né, situações de casos de dengue no município. Com relação aos monitoramentos, assim, porque a gente sabe que o nosso município é bastante arborizado, né? Situações tipo algumas árvores próximas ao centro, existe aqueles caraguatá, né, que acumula muita água. Será que nesses locais está tendo foco está tendo monitoramento nessas locais, tipo aqui da igreja, pátio da igreja, situações mais próximas do centro? Então, o Aedes aegypti, ele como a gente falou ali, ele é mais urbanizado. Então, ele vai dar preferências, ainda mais nós que somos o município que está entrando agora, que está novo, ele vai dar preferência pelo quê? Pelo pote, pela piscina, né, atrás da geladeira ali, que era um problema de Londrina também. Então, a gente ainda tem muito desses criadores espalhados em casa. Então, assim, ele não vai dar preferência, nesse exato momento, para as coisas mais naturais. Porém, sim, é um risco. É muito difícil também a gente monitorar todos esses caraguatá aí que você falou, né? E levando em consideração que o Aedes aegypti ele voa até 1,5 metro, então, acima de 1,5 metro, ele também não é risco. Mas você vai perguntar assim, então um prédio não é risco para mim. Não, gente, um prédio é risco, tá? É porque, assim, ele uma escada, vai subindo uma escada, pega um elevador, né? Ele gosta de local mais escuro ali. Então, até 1,5 metro que a gente consegue monitorar, a gente monitora. Acima de 1,5 metro, não é comum dele se adaptar. Mas, assim, tivemos locais, acho que foi Maringá, né, Ellen? Que realmente lá era um surto, e ninguém sabia aonde. Então, foram ver, era naquelas árvores que tinham um oco, e ali ficava parado, né, a água. Que nem a gente falou, a gente tem dado preferência, realmente, para os locais ali, né, mais urbanizados, locais assim, porque, como a gente falou, somos um município novo, então tem muito disso ainda, né? Mas, sim, para frente, isso poderia se tornar um problema. Mais alguém? Pode vir aqui. Só vai no microfone, senão a Jaque vai com a gente. Bom dia a todos. Eu sou a Meire, eu sou nutricionista. Estou aqui representando a Secretaria Municipal de Educação. E, assim, eu não sou da cidade, mas eu estou na cidade, então eu acolho a cidade como fui acolhida. Eu gostaria, assim, de perguntar, aproveitando, né, o nosso vice-prefeito, os vereadores, em duas situações que eu me deparo. Eu fico aqui de segunda a quinta e eu fico aqui no centro. E daí eu gostaria de ver junto à vigilância, né, junto à Ellen, tem um terreno aqui atrás da onde eu fico de segunda a quinta, que ele chamou ali o Prédio Amarelo, eu não sei o nome de rua ainda. Tem um terreno imenso, que eu acredito que agora, acho que a prefeitura multou, então o proprietário foi lá, tipo, cortou o mato. Mas o lixo acumulado é muito grande. E junto tem uma família que vive do reciclável. E não tem colaboração deles. E ali a gente olha pela janela, que eu fico no apartamento, é visível os focos.
visíveis. Então, como que a gente pode, falo todos nós, como que a gente pode fazer para minimizar esses focos? Se a gente vai atrás do proprietário, se a gente fala com essas famílias, o que a gente pode fazer para ajudar a reduzir esses focos? Não é um nem dois, são vários. E está aqui no centro. E daí me assustou com os números que vocês passaram aqui. Primeiro caso. O segundo caso, nosso vice-prefeito, eu fico, né, muito lá na Secretaria de Educação, né, eu cuido do CEMEIs, a minha responsabilidade são os CEMEIs, e numa visita em fevereiro, outra que eu fiz semana passada, no CEMEI Pedacinho do Céu, eu fui por uma situação e me deparei com outra. E nós temos, ao lado do CEMEI, digamos, um depósito da prefeitura, que, se o senhor me permite, se o senhor puder fazer uma visita, o foco também está ali, explícito. Então, assim, situações que eu estou vendo, vivenciando. Então, o que todos nós poderíamos fazer para reduzir, para minimizar, porque está ali, né? Então, quando se fala em Lagoinha, também já está ali na lagoa. Então, ali os focos, se o senhor tiver a chance, a oportunidade de ir lá, né, com a sua equipe, para ver com seus próprios olhos, que, infelizmente, ele está ali, e é da prefeitura. Então, a gente tem várias crianças, né, ali, como eu falei, eu fui para resolver uma coisa, mas, infelizmente, eu me deparei com outra. E daí já foge da gente, porque entra em outro patamar. Aí eu não sei se são vocês ou se é direto prefeitura, para que todos nós possamos. Tudo e qualquer coisa, né, que a gente está conversando aqui hoje, eu vou estar passando lá na secretaria para que a gente amplie todas as informações, para que a gente compartilhe o conhecimento, compartilhe a necessidade de mudanças, de trabalho em conjunto, mas a gente, como se diz, precisa, né, da parte hierárquica para a gente poder caminhar juntos e melhorar, e, em hipótese alguma, deixar que aumente esse número de casos. Só para compartilhar, grata pela atenção. Meu bom dia a todos. Primeiramente, parabenizar aqui a bela apresentação que vocês fizeram aí. Eu vejo que é uma necessidade de nós, munícipes, não me coloco como vice-prefeito, como munícipe, tomar conhecimento das ações públicas que são desenvolvidas na nossa cidade. Talvez não, né, quem veio pela primeira vez, que não está dentro do setor público, nem imaginava o tamanho do serviço que é feito nesse quesito. Então, quer dizer, o trabalho de vocês está sendo muito bem feito. E essa é uma ação conjunta, não existe milagre, não é possível que só vocês vão conseguir vencer essa demanda. Eu acho que é uma parceria. Quando a nutricionista, né, coloca aqui que observou, isso é um papel fundamental, né? Eu desconheço, não sei onde é que fica, mas cabe a cada um do cidadão que identifica um local propício para a criação, fazer a denúncia. No caso, não seria uma denúncia, apontar que ali existe um local propício para a criação e que o proprietário possa resolver. Então, se o proprietário é a prefeitura, vamos ver se é do setor de obras, setor de educação, setor de quem seja o setor responsável para tomar as devidas providências, né? Vamos pegar esses dados e estar informando. Outra questão, né, que você citou ali, a questão do esgoto sanitário na nossa cidade, que nós não temos. A gestão pública tem lutado junto à Sanepar, foram inúmeras tratativas, e com o marco regulatório que foi aprovado, nós temos aí então um compromisso da Sanepar, que ela terceirizou, ela fez uma PPP, que eles chamam, uma parceria público-privada, e uma das entidades, eu não lembro o nome, uma empresa, ganhou o lote onde o município de Tijucas do Sul pertence. Eles têm, então, um compromisso, uma porcentagem
de áreas urbanas que eles têm que concluir por cada ano. Então, em 2026, né, ano que vem, já tem um início dessas obras, tem que cumprir uma tarefa, e no ano de 2033, né, que é um ano marco lá, eles têm que estar com praticamente 100% da nossa área urbana, toda com esgoto, né, funcionando perfeitamente. Então, dizer para vocês isso, né, o recado nosso do município, mas que nós estamos engajados nisso e precisa mais campanhas. Eu acho que a gente tem que estar fortalecendo principalmente as crianças, as escolas, levando esse recado, e em cada oportunidade que a gente tiver de estar conversando em momentos com o público, estar levando essa questão que é de todos nós. Muito obrigado. Mais alguém? Eu queria dizer para você que eu sei aonde que é, ali que você falou. A gente não vai entrar em detalhes, né, para não expor a família, a gente sabe. É uma situação que, assim, a gente já recebeu, né, várias pessoas informaram a gente sobre a situação ali. Realmente é uma família de vulnerabilidade. A gente, assim, em outros casos, a gente já, dentro da secretaria mesmo, a gente conversou, sentou e conversou com assistente social. A gente já levou, né, Ellen, para psicólogo, porque eu acho que realmente ali a gente precisa de uma intervenção, não só quanto a gente em endemias, e nem ir lá multar, autuar, né, porque eu acho que ali realmente a gente precisa, tem essa questão também, a gente precisa trabalhar, né, essa situação, porque a gente, em alguns lugares, a gente simplesmente pode chegar lá e multar, né, só que assim, no momento que a pessoa barra a gente ali também, vocês não vão mais entrar. Então, a gente vai demorar até a gente conseguir uma liberação, conseguir, né, uma outra forma de adentrar na casa ali, fazer aquele cuidado, demora mais. Então, o que a gente, né, é uma política da vigilância ali. Quando é necessário e não tem conversa. Mas quando a gente consegue trabalhar de uma forma diferente, eu acho que a gente vai sentar, vai levar isso, né, eu acredito para essa semana ainda, a gente vai atrás, Também vamos lá atrás lá do prédio público, que nós queremos, mas vamos estar olhando lá e vamos tentar ajudar essa família, né, da melhor forma possível. E assim, ajudando ela, a gente acaba ajudando toda a vizinhança ali também, né, no entorno. Mais alguém? Então, gente, quero também agradecer à população, porque nós precisamos de 83 pontos, né, para colocar essas armadilhas. E assim, gente, a população ela tem sido tão paciente, tão assim, porque o ano inteiro. O Ministério pede que elas fiquem fixas nesses locais. E assim, tem morador que ele nem sabe mais que a gente está entrando na casa deles e está colocando, de tanto que assim, a gente ia, ele falava, não, pode colocar, pode fazer isso. E realmente a gente percebe que ela não atrapalha, né? Porque eu tenho na minha casa e de fato não atrapalha. E os moradores eles têm ajudado bastante. Curitiba já não tem essa facilidade. Eles colocam em comércio, né? Mas às vezes não fica nem tão posicionada, né? Já Tijucas a gente tem uma boa conversa. Os moradores estão sempre ajudando. Tem uma moça na Lagoa, eu acho, lá do lado da escola. Eu acho que ela nem sabe que nós mantemos ela ali, do tanto que a gente vai e entra. A gente estava até conversando que no final do ano a gente estava pensando até em fazer alguma coisa, um agradecimento para essas famílias, né, que acolhem, de certa forma, acolhem nós ali, né, ajudam a gente também ali. Então, quero agradecer a todos, um bom dia para vocês, espero que tenha sido bem claro, bem explicativo. Sempre que possível, eu vou estar indo nas secretarias, a gente vai estar lá conversando com vocês. Eu quero agradecer todo mundo que está aqui, eu acho que se importa, né? A gente sempre tem uma boa conversa com todo mundo. O Marcelo lá, quero agradecer ele, porque coitado do Marcelo, nós também é outro lugar que nós estamos lá incomodando ele direto. Né? A dona Tecla, que veio aqui também, que está, né, dona Tecla? A senhora já era saúde, né, dona Tecla? A senhora é saúde junto com nós. E muito obrigada a todos, um bom dia, e tem mais um cafezinho ali se vocês quiserem tomar.